Olá a todos, o meu nome é João Tomás e hoje tenho o prazer de vos apresentar uma receita muito típica. Não só típica, como também muito tradicional, para a época que se avizinha. A época que se avizinha faz parte de ter esta iguaria nas mesas, dando cor, sabor e principalmente um toque de doçura acima da média. Basicamente, iremos falar de uma massa de brioche, mas não é uma massa de brioche qualquer. Uma massa nobre, onde por um lado temos uma massa muito rica em açúcar e gordura, do outro lado temos uma frescura e uma suavidade acima da média. Pois bem, a esta altura devem saber que vamos falar de bolo rei. É verdade, bolo rei. Bolo rei é uma massa muito tradicional e, sendo uma massa muito tradicional, é muito consensual de norte a sul do país. E como todos fazem o pastel de nata e que é o melhor, o bolo rei é exatamente a mesma coisa. De norte a sul, todos fazem o melhor bolo rei. E como eu não sou exceção, também irei fazer o melhor bolo rei para vocês. O melhor bolo rei será feito com o mix Credim Bolo Rei e vamos dar início então ao trabalho com uma amassadura com a massa que temos aqui. Começamos então por juntar o mix. Ao mix adicionamos os ovos, a água, as bebidas, que pode variar de zona para zona do país, e vamos usar o fermento seco. Por ser seco, vai ser adicionado no início da amassadura. Vamos utilizar uma amassadeira espiral e na amassadeira espiral vamos dar um tempo relativo, mais ou menos de 3, 7, isto com 3 minutos em velocidade lenta e 7 minutos em velocidade rápida. Para quê? Os 3 minutos basicamente estamos a misturar os ingredientes de forma a juntar uma massa e a segunda velocidade vamos efetivamente amassar a massa. Essa segunda velocidade faz com que a massa tenha um trabalho excessivo. Conseguimos ter uma energia dada na massa muito importante para depois dar um seguimento ao processo que é muito importante. Após uma boa amassadura, que nós referenciamos como 3, 7, temos então a massa totalmente amassada. Após a massa estar amassada, é conveniente dar um descanso. Nem sempre é possível, e dependendo dos processos vai ser feito ou não esse descanso, mas é sempre uma referência importante e é sempre um ponto a terem atenção. Porquê? Após amassarmos a massa em segunda velocidade, o que vai acontecer é estarmos a transmitir muita energia à massa. Ao estarmos a transmitir muita energia à massa, vamos ter uma massa muito tenaz, o que quer dizer que é muito resistente. Ao ser muito resistente, nós, ao fazer o bolo rei, necessitamos que ela esteja extensível para poder absorver toda esta quantidade de fruta. E então esse descanso vai permitir que a massa relaxe, que o glúten relaxe e que seja mais trabalhável após juntarmos as frutas. Está bem? Vamos então juntar, começando pela fruta sortida picada, e o que nós iremos fazer é um descanso já com as frutas por cima. Para quê? Desta forma, as frutas vão passando umidade para a massa e a massa, com o peso que tem por cima, vai relaxando de uma forma melhor. Então juntamos inicialmente as frutas sortidas picadas, as sultanas e os frutos secos, que pode ser uma mescla. Este descanso que vamos dar à massa convém ser entre os 10 e 15 minutos, também não necessita ser mais. Também fizemos uma amassadura curta, o descanso sim é importante, mas não necessita ser em excesso. Após essa mistura, temos então a massa já de uma forma homogénea e agora então vamos dar novamente um descanso. Este descanso aconselho vivamente a ser cumprido, ao contrário do outro que se calhar podemos passar, este convém realmente ser cumprido. Porquê? Mais uma vez demos um trabalho à massa, mais uma vez danificamos a rede de glúten, então precisamos que ela fique novamente extensível, que fique novamente estruturada e então precisamos destes 15 minutos de descanso para que a massa recupere todas as suas capacidades. Após o descanso dado em bloco, dividimos então as peças com o peso desejado. Obviamente, cada um vai ter o seu e nós, neste caso, vamos fazer peças de 600 gramas. 600 gramas em massa, que depois, em bolo final, aproximadamente terá 750. Porquê? 600 gramas em massa, com a decoração das frutas, açúcar e calda, fará mais ou menos os 750 gramas, com quebra de forno será aí à volta dos 740, 750, não mais que isso. Tá bem? Vamos então exemplificar como é que podemos dar formato ao bolo rei. Iremos fazer de duas formas diferentes, duas formas que são possíveis. Tá bem? Um pouco de farinha só para que a massa fique mais extensível. Então, depois de termos uma peça arredondada,
fazemos uma cavidade ao centro, com a ajuda do polegar. Isto antigamente é que se fazia com o cotovelo, mas hoje em dia não. Fazemos com o polegar, uma forma muito mais higiênica de fazer e muito mais prática, inclusive. Sempre à volta, de forma a criarmos uma auréola. Sim? É importante que a massa fique bem dispersa, para que no fim o bolo esteja todo uniforme e um aspecto extremamente harmonioso, que é o mais importante. Nesta quadra, ter um bom bolo rei na mesa é uma caminho andado para que o Natal corra bem. E já que este ano temos que salvar o Natal, vamos então fazer um bolo rei muito bonito. Tá bem? Este é um dos formatos, provavelmente o mais típico, mas também se pode fazer de outra maneira, que é dar assim o formato de uma baguete. Depois de termos o formato de uma baguete, o que nós fazemos é juntamos as pontas, apertamos e voltamos a unir. Dependendo do processo que usam, dependendo da quantidade de bolos que irão fazer e até do tipo de equipamento que tenham, uma ou outra opção são extremamente válidas. Após o formato das peças, o que iremos fazer é a decoração das mesmas ou a fermentação. Porquê? Podemos fazer de duas maneiras. Ou seja, podemos fazer a decoração e a fermentação seguinte, ou então podemos utilizar a técnica da fermentação e a decoração posterior. Dependendo da quantidade de bolos que vamos fazer, ou até mesmo do tipo de processo que preferirmos, podemos usar um ou outro. Nós iremos optar pelo mais tradicional, onde faremos uma fermentação de aproximadamente 20 minutos e depois faremos a decoração dos mesmos bolos e a consequente cozedura. Após uma fermentação, que deve ser aproximadamente 2/3, porquê? Porque com a quantidade de fruta que tem esta massa no interior, com a quantidade de fruta que vai ter na decoração, 2/3 de fermentação será o ideal para conseguirmos ter um volume no final muito interessante e termos um bolo muito harmonioso. A decoração do bolo rei é muito simples. Iniciamos então com uma pintura de ovo, que pode ser diluída com um bocadinho de água, de forma a ser mais facilmente absorvida pelo bolo e mais facilmente pintada na superfície. E depois, as frutas. As frutas devem ser dispersas de uma forma harmoniosa, porque no final é interessante ter um bolo extremamente interessante do ponto de vista visual, porque os olhos são os primeiros a comer e um bom bolo rei bem decorado em cima de uma mesa faz figura. Por isso, começamos pelos verdes, onde colocamos de um lado a abóbora e do outro lado o figo, de forma a ficarem frente a frente, a branca entre os verdes e já temos o bolo quase decorado. O resto vai ser ocupado pela laranja, onde vai ficar entre o verde e o vermelho, e o branco da pera, que ficará entre a abóbora e o figo. O resto será ocupado pela cereja. Cerejas metades é suficiente. A cereja será dispersa nestas aberturas entre a fruta. Não precisa de ser muito, é só um apontamento de forma a embelezar o bolo. É o chamado a cereja no topo do bolo. E depois, a amêndoa. A amêndoa deve ser palitada e crua. Crua porquê? Porque se vai ao forno ainda vai cozer. Se o colocarmos já torrada, o que vai acontecer é que pode queimar e depois no fim o sabor é desagradável. Por isso, vamos utilizar amêndoa palitada crua e vamos ocupar os espaços deixados pela fruta. Após a decoração, vamos colocar então ao forno. Podemos utilizar vários tipos de fornos, com vetores, rotativos ou dolares. Em todas as opções, o tempo para peças de 700 gramas será mais ou menos entre os 30 e os 35, aí a temperatura é que vai variar. Nos fornos rotativos e ventilados, à volta dos 160, 180, no forno de lares, vamos enfornar a 200 graus. Passado 5, 10 minutos, vamos baixar para 190, para quê? Aquela inicial temperatura de 200 graus faz com que o bolo tenha um spring inicial extremamente interessante, vai formar o bolo na sua total plenitude e depois baixamos o forno para 180, 190, para quê? Para dar um acabamento final ao bolo, para estruturar o bolo em toda a sua área ao redor e termos uma cozedura perfeita. Okay? Após a cozedura do bolo rei, temos então aqui os dois exemplares, ambos com um volume muito interessante e com uma cor também ela muito harmoniosa.
Uma vez que temos muitas frutas dando esta cor bonita ao bolo rei, nós vamos só dar o brilho. O brilho será através ou do Credi-Gel pronto, ou do Credi-Gel spray, ou ainda, se preferirem, o Credi-Gel brilho. Será colocado então preferencialmente em cima das frutas, de forma a avivar as cores, assim. Não precisa de ser muito, é só o suficiente para que fiquem mais brilhantes, mais vivas e com uma chamada de atenção muito importante, que é depois a colocação do açúcar em pó. O açúcar em pó não deve tapar as frutas, porque senão o que vai acontecer é vamos perder todo este brilho que o bolo rei tem. No entanto, de zona para zona, mais uma vez, temos diversas opções para a decoração do bolo. Temos estas duas sugestões de decoração e de apresentação e vamos utilizar um prato muito natalício para poder apresentar-vos o nosso bolo rei. Para finalizar a sessão, então, temos a nossa mesa de Natal, onde podemos verificar o aspecto harmonioso que tem o nosso bolo rei, fabricado durante a sessão, e temos também a opção com frutos secos, que é chamado bolo rainha, que podem consultar a receita no nosso site da Credin. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado principalmente as dicas que foram dadas durante a ação, porque todas elas fazem muita diferença depois no resultado final. Deixo-vos então e despeço-me. Feliz Natal! Vou-vos apresentar uma ideia, um formato diferente para fazermos um bolo festivo para esta quadra que se avizinha, que é o Natal, onde vamos usar para a base da massa as pastas finas confeccionadas com o Credin Biscuit Mel. O Credin Biscuit Mel é um produto recentemente lançado na nossa linha dos biscuits, de batidos de emulsão, em que só temos que juntar a água, os ovos e emulsionar e depois dosear dentro dos formatos que pretendemos. Essa receita que eu vou usar das pastas está divulgada pela Credin, onde vocês podem consultar nas jornadas número 1 que apresentamos, onde apresentamos a apresentação do mesmo, e daí tem a receita para a confecção das pastas. Aqui já temos as pastas confeccionadas, vamos passar para o recheio e depois a montagem do tronco. Vamos então usar uma pasta já preparada, vamos colocar a pasta sobre uma folha de papel vegetal e vamos abrir. Agora vamos colocar novamente o papel, vamos virar ao contrário para rechear. Okay. Para o recheio vamos emulsionar o Credifil de caramelo. Credifil caramelo é um creme com cor e textura e sabor a caramelo, pronto a usar. É um creme que podemos usá-lo diretamente do balde e fazer logo o recheio da nossa pasta para a confecção do tronco, como podemos emulsioná-lo ligeiramente na batedeira com o apoio das varas, aí 2 minutos, e depois usarmos também para recheio. Fica ligeiramente mais leve, a cor vai abrir, não vai ficar esta cor tão caramelo, vai abrir ligeiramente, mas também fica com um sabor e uma textura muito boa. Vamos então emulsionar o creme para o recheio, vamos colocar na batedeira e vamos emulsionar em segunda velocidade aproximadamente 2 minutos. Temos então o creme Credifil emulsionado ligeiramente, vamos retirar e vamos passar o creme para a taça para podermos usar para a base do recheio. E vamos dar início a rechear a pasta para formarmos o tronco. Este tronco em particular, por norma, enrolamos a pasta sempre neste sentido. Vamos fazer ao contrário, porque eu procuro um pouco mais de volume. Vamos enrolar a pasta da largura e vamos rechear. Vamos enrolar, vamos apertar bem aqui na base, para que fique bem, com o princípio bem junto, e depois vamos enrolar desta forma. Vamos virar. Estamos aqui, enrolou bem, não quebrou, uma boa estrutura. Vamos
colocar assim desta forma. Podemos levar ao frio a peça inteira ou podemos dividir já ao meio. O que é que eu quero dizer com isto? Se você optar por fazer um tronco de 10 cm, divide a pasta já em 3, se for de 15 pode dividir logo ao meio. A gente vai dividir ao meio e vamos levar ao frio para que estabilize e se mantenha com este aspecto redondo e não fique um bocadinho ovalizado ou espalmado no fundo, porque não é esse o objetivo. Recheamos a primeira pasta, vamos agora rechear esta segunda. Esta segunda vamos procurar ter um rolo com um diâmetro mais pequeno, para podermos fazer pequenos apontamentos no tronco, que vai dar uma graça final muito interessante. Vamos então colocar a pasta para rechear e enrolar. Isto aqui eu estou a fazer desta forma. Podemos ter as pastas já todas elas preparadas no frio, já designadas para fazer este tipo de tronco ou outro que procurem fazer no formato usando o Credit Biscuit Mel. Vamos dividir a pasta ao meio e agora vamos rechear as duas bases com o mesmo recheio, Credit Feel emulsionado de caramelo. Okay. E vamos enrolar, fechando bem aqui a extremidade inicial. Como podem ver, o objetivo é termos uma torta com diâmetro mais pequeno, não ter o mesmo diâmetro da outra, para podermos fazer pequenos apontamentos para a formação do nosso tronco. Temos aqui então as pastas que acabei de tirar do frio. O objetivo é termos assim este formato bem enrolado, bem apertado, e de preferência sempre o máximo redondo possível. Vocês se virem que o vosso frio não segura muito e as pastas começam a descair e a ficar muito espalmadas, optem por cortar a meio, coloquem-nas assim e assim vão manter sempre o mesmo formato. Se congela bem ou a refrigeração é boa, podem colocar da maneira como eu coloquei. Vamos agora formar o tronco. Para formarmos o tronco vamos usar uma base, uma das bases, assim, estão a ver aqui. Vamos aparar aqui uma da lateral e vamos colocar assim ao alto. O objetivo é termos um tronco diferente. Assim ao alto, não vamos decorar o topo para vermos este torneado, parece mesmo da madeira, do tronco da madeira. Vamos ficar mesmo com ele assim e nesta forma. Com a base mais pequena, que é o rolo, que a pasta que enrolamos dividida ao meio, vamos cortar também. Vamos cortar assim um bocadinho enviosado para não ser tudo igual. Agora, para cobrirmos o tronco e para fazermos o acabamento final, vou usar a crema de chocolate. A crema de chocolate é um batido de gordura de emulsão. Podemos emulsioná-lo, batê-lo com uma boa rentabilidade e fazer toda a aplicação que queiramos fazer, ou podemos usá-la diretamente do balde. Eu vou usar diretamente do balde, fica com uma cor mais escura, mais achocolatada, para dar também uma característica mais escura, mais de tronco de madeira. Vou usar diretamente, podemos amaciá-la se pretendermos um pouco, que é para também ser mais fácil de barrar, e vamos cobrir o tronco facilmente. Seguramos aqui no topo, fazemos assim desta forma. Usualmente usa-se sempre muito estas cremas para fazermos o tronco, assim desta forma. A ver, assim já tem uma característica, já está muito apelativo, mas a gente vai dar uma decoração. Vamos fazer exatamente igual aos dois topos. Para a decoração final, eu vou usar este releiro. Este releiro não é mais que um reaproveitamento do soft cake de chocolate que usamos e às vezes aparamos, ganha um pouco de cabeça ou aparamos umas pontas para fazer determinados trabalhos. Em vez de por vezes estarmos a desperdiçar ou fazer também broas de mel, vamos aproveitar para fazer um releiro. Este releiro, esfarelamos o bolo, podemos levar ao forno para secar ligeiramente e depois podemos usar mesmo para decorar pastelaria ou mesmo aqui vamos usar para decorar o nosso tronco de Natal. Vai dar uma característica muito, muito boa. Vamos agora passar então para o releiro, pegamos aqui na base deste e vamos passar sobre o releiro. Como podem ver, ele cola logo, faz um efeito já de madeira, fica muito interessante. E depois podemos também preencher o restante, se houver necessidade, não,
e vamos colocá-lo aqui ao alto. Okay? Vamos fazer igualmente aos dois topos. Pegamos neles, colocamos assim, podemos rolá-los, mas para não o sujar demasiado vamos trabalhá-lo desta forma. Colocamos então o releiro. Como podem ver, ficou já com um aspecto de casca de árvore. Vamos agora fazer uma decoração para dar um aspecto mais castanho, mais de neve, com cacau em pó e açúcar em pó. Para não sujarmos os topos, não manchar, podemos colocar uma folha de papel vegetal e ligeiramente polvilhar um pouco de açúcar sobre a lateral. E para finalizar, uma sugestão, pode ser uma opção ou não de cada um, pode ter outras ideias, eu vou decorar o tronco de Natal com cogumelos. Tenho aqui uns cogumelos já feitos, fiz-os com uma receita comum de suspiros, em que podemos aplicar depois na decoração. Espero que gostem, que desfrutem desta receita, desta forma de fazer o tronco. É extremamente simples, parece trabalhoso, mas não é. É só uma questão de seguirmos os passos e finalizar o tronco desta maneira muito simples e muito atrativa. Espero que gostem. Sejam bem-vindos! Desta vez vamos fazer um vídeo com o tema de Natal. Vamos fazer a barriga do Pai Natal. Para fazer a barriga do Pai Natal, vamos precisar soft cake Ruby e soft cake Choco Dark. O Choco Dark é um soft cake de chocolate, uma de cor mais escura, e o nosso Ruby que lançámos este ano no verão. Para isso necessitamos ovos, o óleo e a água. E temos aqui o soft cake Ruby. Vamos colocar a bater o soft cake Ruby. Já temos o batido feito, como podem observar. Vamos untar as formas com o nosso esmoldante de carefine, assim. E vamos dividir o batido nas 3 formas. Vamos preparar o batido Choco Dark. Vamos colocar os ovos, o óleo e a água. Assim. Para fazer um bolo. Temos o batido Choco Dark, também já feito. Vamos untar a forma com carefino e vamos colocar o conteúdo do batido. Agora vamos levar ao forno a cozer. Temos aqui os bolos já arrefecidos. Vamos começar a fazer a montagem do bolo. Para isso vamos precisar, por cada bolo, vamos precisar de 1,5 bolo e de chocolate vamos precisar de meio bolo. Vamos cortar a meio. Temos aqui o Ruby já arrefecido. Vamos também cortar a meio. Vamos colocar mais um bolo. Só vamos aproveitar a metade deste bolo. Cada receita destas dá para fazer 2 bolos. Como podem ver, as framboesas são bastante notáveis. Agora de seguida vamos com um corta-massas, vamos cortar aqui assim, vincar no meio, vincar assim um pouco e vamos vincar este também, 2. Assim. Vincamos e vamos retirar com uma faca ligeiramente uma cavidade. Calcamos assim com os dedos para que a massa fique completamente lisa. Com os mesmos cortantes, com o Choco Dark, vamos cortar assim no centro e retiramos para fora. Com o cortante mais pequeno, acertamos o centro e vamos recortar este centro. E agora vamos começar a fazer a montagem. Vamos começar a fazer o procedimento da montagem do bolo. Para isso, colocamos este primeiro disco em baixo. Vamos rechear com crema branca previamente batida.
ao centro, assim. De seguida vamos rechear com Credifil chocolate à volta. Aconselho sempre utilizar um saco de pasteleiro para o creme ficar sempre mais uniforme. Com a ajuda de uma espátula vamos alisar e agora vamos colocar soft cake Chocodark em cima. De seguida vamos colocar esta tampinha aqui ao centro. Com a ajuda do saco pasteleiro vamos injetar aqui no centro a crema branca. Colocamos a crema até acima, aqui, assim, e vamos rechear novamente com o Credifil chocolate. 2 voltinhas de chocolate. Voltamos com a ajuda de uma espátula a alisar e vamos colocar esta parte com a cavidade para baixo, assim. Vamos colocar mais um recheio, Credifil, assim. Uma camada bastante fina, suave, e por fim vamos colocar esta parte. Agora vamos colocar para tapar os poros do nosso bolo, para depois conseguirmos cobrir com credipaste vermelho. Temos o bolo já com os poros tapados, vamos dar um pouco ao frio para apertar um bocado o creme, para depois de seguida cobrirmos com credipaste vermelho. Temos aqui a massa já laminada, credipaste vermelho, vamos cobrir o bolo. Temos sempre atenção para não ganhar pregas a massa, ajustar sempre assim ao topo do bolo. Com a ajuda de um alisador, vamos alisar a massa e aqui à volta vamos também alisar. E agora vamos recortar o excesso com uma faca. Como podem ver, fica assim. Com o credipaste vamos abrir, escortar um pouco. Vamos moldar a pasta e vamos fazer um rolo. Os dedos sempre bem abertos para ele ficar todo uniforme. Vamos cortando assim a parte de cima, sempre espetando o bico da tesoura, assim, já está pronto. Agora vamos fazer o chapéu do Pai Natal. Vamos cortar um triângulo, assim, uma massa em formato de triângulo, e vamos a seguir fechar. Para fechar, vamos primeiro fazer uma fita branca, assim, uma fita mais grossa. Esta está um bocadinho mais fina, vamos fazer um bocadinho mais grossa a fita e vamos cortar aqui à medida. E vamos cortar um bocadinho assim. Assim. Agora vamos fechar estas duas pontas, vamos unir as duas pontas. Unir. Esta massa molda-se muito bem. Credipaste é uma pasta bastante moldável. Assim. Abrimos aqui e colocamos aqui. E vamos colocando assim todo à volta. Como podem observar. Temos então aqui o chapéu. E vamos colocar assim o chapéu. Vamos fazer uma bolinha também para pôr aqui à ponta do chapéu. Com a pasta branca vamos também lhe dar os mesmos cortes, os mesmos golpes, para ficar assim mais farfalhudo. E vamos depois colocá-la na ponta. Aqui nesta fita vamos dar o mesmo efeito. Vamos cortar assim a fita toda à volta. Agora vamos só dar um apontamentozinho, vamos fazer um azevinho. Às vezes os moldes dos azevinhos são todos muito grandes e é difícil arranjar um molde mais pequeno. Por isso temos que moldar um pouco à mão. E vamos colocar o azevinho. Temos aqui o resultado final da barriga do Pai Natal. Como podem observar, a surpresa está no corte. Quando damos o corte, deparamos sim com a barriga do Pai Natal e com o cinto do Pai Natal. É um efeito de surpresa.
deixo aqui esta ideia, esta sugestão e a todos umas boas festas e tudo bom.